Olá, meu nome é Celene Mello, graduanda em Sistemas de Informação pela UFMG. Meu orientador é o professor Antônio Loureiro e hoje vou apresentar o pitch final do trabalho proposto para a disciplina Monografia em Sistemas de Informação 1, cujo tema é Enriquecimento Semântico de Dados para Mobilidade Urbana. Hoje é possível coletar uma enorme quantidade de dados sobre deslocamento nas cidades graças aos dispositivos embarcados, smartphones e diversos sensores na infraestrutura urbana. Mas grande parte desses dados é desestruturado, o que limita sua capacidade analítica. Muitas aplicações de mobilidade ainda ignoram o contexto da dinâmica do deslocamento urbano de veículos, como condições climáticas em dado momento, eventos ou interdições de vias, e mesmo os que usam dados históricos que foram registrados e armazenados ao longo do tempo, têm dificuldade de se adaptar a situações em tempo real, com dados sendo enviados continuamente. Por isso, incorporar informações semânticas é essencial para melhorar a representatividade e acurácia da dinâmica do trânsito, que é fortemente dependente do contexto ao redor. O principal objetivo desse trabalho foi delimitar o escopo do enriquecimento semântico de dados para a mobilidade urbana, além de fazer uma revisão sistemática da literatura, mapeando as principais técnicas existentes, tanto para dados históricos quanto para dados em tempo real, e comparando seus pressupostos, arquiteturas e aplicações. Também levantei possíveis bases de dados reais, onde essas técnicas poderão ser aplicadas nas próximas etapas do projeto de monografia. Esse grafo, gerado pelo software VozViewer, mostra um mapa de concorrência de termos extraídos de publicações científicas na área. Os nós maiores e mais conectados, como Semantic Trajectories, Semantics e Trajectories, formam um núcleo de pesquisa, com temas como Linked Data, Ontology, Spatial Temporal Data e Mobility Data, conectando diferentes sub-áreas. Em amarelo, vemos os termos mais recentes, como Knowledge Base, Multiple Aspect Trajectory e Resource Description Framework, que indicam uma evolução da área para abordagens mais contextuais e orientadas à web semântica. O enriquecimento semântico consiste em associar dados brutos de mobilidade com informações de contexto, como clima, eventos ou pontos de interesse, resultando no que a literatura chama de Multiple Aspect Trajectories, ou METs, que trazem uma visão mais rica e realista dos deslocamentos, com diversos dados contextuais, ou Semantic Annotations, incorporados às trajetórias. Para viabilizar isso, o campo se apoia em conceitos da web semântica, como ontologias, que modelam formalmente os domínios, Linked Data, que conectam fontes diversas via URIs, RDFs, Resource Description Frameworks, que estruturam os dados na web como grafos, e SparkQL, uma linguagem de consulta para esses dados. Os dados utilizados no enriquecimento semântico são de dois tipos: brutos, como coordenadas GPS, velocidade, timestamp, direção e aceleração do objeto em deslocamento, e contextuais, que enriquecem esses trajetos. As fontes históricas, como New York City Taxi Trips, que foi o dataset escolhido para aplicar as técnicas no próximo passo do projeto, ou Uber Movement e logs de apps de navegação, fornecem registros passados que podem ser usados para identificação de padrões. Já os dados em tempo real vêm de sensores urbanos, APIs meteorológicas, redes sociais e instâncias públicas, permitindo adaptações instantâneas à dinâmica da cidade. As fontes complementares incluem Points of Interest do OpenStreetMap ou do DBpedia, APIs de clima como o OpenWeather e até alertas urbanos retirados de notícias ou redes sociais. A primeira técnica para dados históricos abordada foi o Vector Word Embedding, adaptada de técnicas de Natural Language Processing, que transforma trajetórias em vetores densos ou embeddings com significados semânticos sensíveis ao contexto. Esses vetores passam a representar cada trajetória por informações, como por onde ela ocorreu e o significado das regiões por onde passou, revelando padrões comportamentais e funcionais latentes. Isso permite análises como clusterização de zonas da cidade ou previsões de destino, com base nos padrões aprendidos. O Entity Linking é uma técnica que conecta menções de locais como ruas, prédios e monumentos a entidades existentes em knowledge bases, como o OpenStreetMap. O método envolve resolver ambiguidades e permite construir grafos semânticos onde os nós representam entidades e as arestas representam as relações semânticas entre elas, que são coerentes com o contexto das trajetórias. Para isso, implementa um algoritmo de caminhamento probabilístico no grafo, o Random Walk, que gera assinaturas semânticas descrevendo o grau de similaridade entre as entidades do grafo. Com isso, a técnica permite a identificação com precisão de locais, tipos de atividades e o contexto geográfico da trajetória. O Linked Open Data, ou LOD, é uma técnica que vincula segmentos das trajetórias a entidades LOD, que são recursos identificáveis na web que fazem parte de um ecossistema de dados interligados e aberto. Para isso, é necessária uma segmentação inicial dos dados baseada na ontologia STO, que segmenta a trajetória baseada em mudanças de comportamento, como mudança de direção, velocidade ou tempo de stillness.
As trajetórias segmentadas são enriquecidas com dados linkados na web, tornando-as consultáveis e interoperáveis via SparkQL. Sobre as técnicas para dados em tempo real, temos o EduArray Framework, que trabalha com a ingestão contínua de vídeos. Ele extrai vetores visuais dos frames, reconhece entidades presentes na imagem e associa a dados semânticos via Knowledge Base, como Deeppedia. Esses metadados são recuperados em tempo real a partir de bases LOD e utilizados para enriquecer semanticamente o conteúdo dos vídeos. Por fim, temos o framework CitrusStream, que processa fluxos contínuos de dados GPS ou sensores urbanos. Ele organiza os dados em janelas temporais e detecta episódios de comportamento homogêneo. Cada janela é subdividida em batches e eles são armazenados em estruturas chamadas workpieces. A segmentação ocorre ao se detectar pontos de mudança entre dois workpieces consecutivos, dando origem a um novo episódio. A cada episódio, o framework agrega contexto via inferência semântica e machine learning, sendo capaz de rotular, por exemplo, um trecho de um objeto em deslocamento como almoço em um restaurante, baseado em padrões de localização, como proximidade a um ponto de interesse, restaurante, e o horário em que a trajetória ocorre. A técnica possibilita a identificação imediata de padrões de mobilidade em tempo real. Esse trabalho consolidou uma base teórica sólida para entender o enriquecimento semântico na mobilidade urbana, distinguindo claramente os métodos para dados históricos e os que operam em tempo real. O próximo passo é aplicar essas técnicas em um conjunto de dado real, como New York City Taxi Trip, e fluxos públicos de API, para validar suas capacidades e limitações práticas. A longo prazo, o objetivo é investigar como incorporar técnicas modernas, como modelos preditivos, redes neurais e agentes inteligentes para enriquecer os dados urbanos de maneira dinâmica, escalável e sensível ao contexto. Obrigada!